Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Mais um Oração e Palavra. 10 minutos de oração, de palavra, 10 minutos na presença de Deus. E hoje é mais um dia para estarmos aqui buscando a Deus, aprendendo com Deus, compartilhando com você uma palavra. E eu quero agradecer a Deus por você fazer parte desse exército, que todos os dias nós nos reunimos aqui para orarmos, buscarmos a presença de Deus, crescermos na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui no povoado de Cabeceira, no município de Apicuaçu, cerca de 600 quilômetros de São Luís, capital do estado do Maranhão. E eu estou aqui visitando as nossas igrejas aqui da cidade de Apicuaçu, e aqui o povoado, nos grandes centros urbanos, nós chamamos de bairros. Aqui o hábito é chamar de povoado, então aqui é o povoado de Cabeceira. E eu quero, junto com você, compartilhar a palavra de Deus. Estamos falando de servir a Deus. Estamos aqui falando do nosso serviço a Deus, de nós servirmos a Deus. Entendemos que nós fomos chamados não para sermos servidos, mas para servirmos. O privilégio que é de servirmos a obra de Deus, a causa do Evangelho, a servirmos ao nosso Deus. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está em Mateus, capítulo 8, quando a Bíblia diz assim, o título diz aqui dessa passagem, Mateus 8,18, Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. E a Bíblia diz assim, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para o outro lado da margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus, Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Uma passagem que Jesus está colocando à prova aqueles que queriam segui-lo. Eu quero aqui fazer uma metáfora, trazer aqui uma aplicação prática sobre uma meditação para nós em relação ao chamado para a obra de Deus. E aqui, esse discípulo, o segundo discípulo que diz assim, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus vai e diz para ele assim, deixa os mortos sepultar os mortos. Eu queria pensar com você que muitas vezes as pessoas alegam falta de tempo. Ah, pastor, como eu queria servir a Deus, como eu queria trabalhar na obra de Deus, mas eu não faço porque eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu tenho minhas responsabilidades, eu faço tanta coisa, eu tenho tantas atividades, então eu não posso, eu não tenho tempo para trabalhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não chama desocupados. Deus chama pessoas que têm ocupação, que têm atividades, que têm responsabilidades. Deus não chama desocupados. Quando Deus vai tirar Davi para separá-lo, para ser ungido como rei sobre Israel, ele nem estava em casa. A família lá de Jessé, seu pai, estava em casa, os filhos reunidos, mas Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Deus chama Moisés para enviá-lo ao Egito, Moisés não estava jogando bola, vendo televisão, assistindo, a novela da Globo. Não, Moisés estava trabalhando, apacentando as ovelhas, o rebanho do seu sogro. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro não estava em casa. Pedro estava trabalhando, pescando, ele era pescador e ele estava lá no trabalho. Jesus vai lá no trabalho dele pegá-lo. Mateus estava sentado na coletoria, Mateus estava trabalhando e Deus vai lá do trabalho dele chamá-lo, dizendo assim, vem, segue-me. Esses homens e tantos outros não foram tirados de uma vida onde eles não tinham nada para fazer. Eles foram tirados do meio do trabalho, do meio das responsabilidades, e eles foram chamados para uma missão, para um trabalho. Você não tem tempo? Pedro também não tinha. Moisés também não tinha. Davi também não tinha. Mateus também não tinha. Paulo também não tinha. Eu também não tinha. Mas Deus nos chamou do meio de um trabalho, do meio de uma responsabilidade, e Deus foi lá e nos chamou. E sabe por que essas pessoas foram? E essa é a palavra hoje. É isso que Jesus falou para aquele homem.
Deixa os mortos sepultar os mortos. É como se Jesus estivesse falando assim, o que é prioridade para você? E a palavra é essa, prioridade. Guarde aí essa frase. Aquilo que nós colocamos como prioridade, nós arrumamos tempo. Para aquilo que é prioridade na nossa vida, nós temos tempo. Para aquilo que não é prioridade, aí nós deixamos a segundo plano. Mas aquilo que é prioridade na nossa vida, nós vamos conseguir tempo para fazer. Não quero te acusar de nada, mas muito provavelmente você não tenha tempo para fazer a obra de Deus. Por que isso? Não é prioridade na sua vida. Tem outras prioridades. Talvez você esteja pensando, eu primeiro preciso casar, eu primeiro preciso me formar, eu primeiro preciso fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está te chamando agora. E não significa que você precisa parar de fazer o que você está fazendo. Significa que você precisa dar prioridade para o chamado de Deus na sua vida. Então hoje, eu te chamo, continue estudando na faculdade, mas aceite o chamado de Deus. Continue trabalhando onde você está trabalhando, mas aceite o chamado de Deus. E Deus vai usar você, mesmo com todas as suas responsabilidades, Deus vai usar você. Quando você der prioridade para as coisas que devem ter prioridade, porque Deus precisa ter prioridade na nossa vida. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus não pode estar em segundo, em terceiro, em quinto plano. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando eu colocar Deus em primeiro lugar, aí eu vou ter tempo para fazer aquilo que é prioridade na minha vida. Jesus está dizendo para aquele homem, coloque o meu chamado como prioridade. Coloque o chamado de Deus como prioridade na sua vida. E você vai continuar fazendo tudo que você já faz, mas vai entender que você tem um chamado, que precisa ter prioridade na sua vida. Aí você vai ter tempo, porque aquilo que é prioridade na minha vida, eu tenho tempo. Vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado. É um privilégio sermos chamados para a Tua obra. É um privilégio sermos chamados, ó Pai, para realizarmos a Tua obra, para cumprirmos o chamado do Senhor na nossa vida. E eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Eu te agradeço porque muitos outros poderiam ter sido chamados em nosso lugar, mas o Senhor nos chamou. O Senhor chamou a cada um de nós. O Senhor chamou esse irmão para ser esse músico na igreja. O Senhor chamou essa irmã para ser uma missionária. O Senhor chamou, Pai, e cada um de nós aqui com responsabilidade. Deus, muito obrigado. O Senhor tem nos chamado. Aleluia. O Senhor tem te chamado. O Senhor tem chamado você. Sinto no coração de compartilhar aqui uma palavra com você. Deus tem chamado você, mas você tem se recusado. Você tem colocado outras coisas como prioridade. E hoje Deus está te chamando aqui para dizer para você, eu quero ser prioridade na sua vida. Eu quero ser prioridade no seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que não sejam as minhas palavras, mas seja o Teu Espírito Santo a falar no coração desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus Cristo. Que seja o Teu Espírito, Pai, que seja a Tua voz a ecoar nesse coração, em nome de Jesus Cristo. Toma a vida desse meu amado irmão, desta minha amada irmã. E Deus, Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então hoje, Pai, traz essa revelação, traz este chamado, Pai, e este irmão, esta irmã, possa ouvir fortemente do seu coração. O Senhor hoje a chamando, o Senhor hoje, Pai, a chamando para esse trabalho, para esse ministério, para essa missão. Em nome de Jesus Cristo, para essa missão, Pai. Eu entrego Teus filhos em Tuas mãos. Ó Deus, obrigado. Entregamos esse dia em Tuas mãos, para que esse seja um dia de bênção, de paz, de alegria, de vitória, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor derrame do Teu amor e da Tua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos um dia de paz, um dia de alegria, um dia de bênçãos, um dia de vitória, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, mais uma vez, como tenho te pedido todos os dias, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Sustenta-nos, abençoa-nos e supra as nossas necessidades. Eu te agradeço por esse dia. E eu entrego esse dia em Tuas mãos, ó Pai. E mais uma vez eu te peço que a Tua voz possa falar alto, forte, no coração de cada um dos meus irmãos. Que eles possam ouvir o chamado. Que eles sintam, Pai, esse chamado vindo do Senhor. Para que possamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Eu te louvo, te agradeço. E entrego esse dia em Tuas mãos. Pedindo a Tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E amém.
Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você. Que hoje seja um dia de bênçãos para você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amanhã tem mais, estaremos aqui mais uma vez no nosso Oração e Palavra. 10 minutos na presença de Deus. E, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho das notificações aqui e, por favor, você precisa enviar o link dessa mensagem para que outras pessoas também possam ouvir e serem abençoadas. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe. Paz.